Nós sempre, desde 1995, a Defensoria Pública vem tentando viabilizar um atendimento periódico nas unidades prisionais àqueles privados de liberdade. O Núcleo do Sistema Penitenciário que eu coordeno, ele foi fundado em 1999. E desde 1999 nós temos uma periodicidade, uma frequência do defensor na unidade prisional que, de certa forma, inibe, né, a prática da tortura, porque o agente público ele sabe que o defensor público vai estar ali. Por mais que ele pratique um ato de maus tratos, um comportamento que implique em tortura, no dia seguinte aí do defensor, dependendo da unidade, tem 3 defensores que vão 3 vezes na semana. Ele sabe que vai ter um defensor ali. E o preso também é sabedor disso. E eles nos trazem bastante relatos de maus tratos. Então, eu vejo um aspecto muito positivo essa presença da Defensoria Pública, e aqui no Rio de Janeiro essa experiência se mostrou bastante salutar. Tanto é que a Lei 12.313, que foi capitaneada por um colega lá do Núcleo, que fez todo um movimento político para que ela alcançasse um aspecto nacional, ela se tornou realidade. E a Lei 12.313 reformou a LEP no sentido de que todas as defensorias públicas deveriam criar um núcleo especializado em execução da pena e ter o atendimento presencial. O defensor tem que ir na cadeia, o defensor tem que olhar o preso, tem que conversar com o preso, tem que olhar como que as coisas funcionam na cadeia, tem que olhar a classificação, tem que olhar a parte técnica. Então, a Lei 12.313, a meu ver, ela foi uma prática bastante positiva, que acabou replicando para outros estados, né? A realidade que nós temos de defensoria pública no Rio é uma realidade que nós não encontraremos em outro estado da federação. Ano que vem nós estamos fazendo 60 anos. Existem defensorias públicas que o primeiro concurso foi realizado há 3 meses. Nós temos a Defensoria Pública de Goiás, que só existe no papel. Lá existem advogados, aí nenhum demérito aos advogados, mas são advogados que estão ali de forma ajeitada para prestar assistência jurídica, quando deveria ter sido organizado pelo Executivo um concurso para prover os cargos de defensores. Então, outros estados ainda caminham nesse sentido. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma atuação já há algum tempo. Então, a Lei 12.313, a meu ver, foi uma prática bastante exitosa e, uma vez replicada para os outros estados, a partir da Lei Nacional, a Lei 7.210, foi um aspecto bastante positivo. Eu também vejo como uma boa prática, e, mais uma vez, o Rio de Janeiro é pioneiro, a questão dos mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura. Isso deveria, o mecanismo que nós possuímos aqui, eu não tenho conhecimento de outro estado possuir um mecanismo análogo. O nosso mecanismo aqui, e não é por estar na presença dos seus componentes, mas tem uma atuação muito aguerrida. Todas as vezes que nós estamos lá em Jericinó fazendo algum tipo de fiscalização, falávamos dessa unidade prisional onde recebemos diversos relatos de tortura. Eu estava lá prestes a entrar na unidade, estava lá o Taiguara já indo fazer uma outra fiscalização. Então, o mecanismo estadual ele é um importante instrumento para coibir e para reprimir a prática de tortura. Então, acho que essa experiência também deveria ser replicada para os outros estados, porque o modelo exitoso que temos no nosso estado, de um mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, é uma prática, além de exitosa, necessária. Os outros estados precisam tomar conhecimento desse modelo e incorporar no seu ordenamento um mecanismo análogo ao que nós possuímos. Então, eu vejo também uma excelente prática, a questão do mecanismo estadual, ele é fundamental para auxiliar todos os protagonistas do sistema de justiça criminal. Então, o mecanismo ele é inserido nesse contexto e é muito importante o fomento e, principalmente, o aparelhamento, né? Não adianta também criar um órgão sem lhe dar nenhuma efetividade. Então, eu acho fantástico o mecanismo que possuímos aqui no Estado e penso que ele deveria, sim, ser replicado para outros estados, para que outros estados também incorporem esse modelo existente no Rio de Janeiro. A Lei 7.210, que data de 1984, também, a meu ver, introduziu importantes institutos, se não mecanismos, de prevenção e combate à tortura, como foi a criação dos conselhos, seja o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, seja o Conselho Penitenciário, sejam os próprios conselhos da comunidade, né? Esses conselhos que possuem uma fiscalização, um poder de fiscalização, poder de supervisionar os estabelecimentos penais, eles também funcionam como um importante instrumento de prevenção e combate à tortura, né? Embora o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, eu particularmente, eu tenho minhas reservas com relação a ele, pois a sua atuação, embora tenha esse papel forte fiscalizatório,
ele tem uma atuação muito tímida, a meu ver. Já há alguns anos o CNPCP não vem tendo aquela atuação mais contundente como deveria ter, sem falar dos próprios critérios de seleção e nomeação, que muitas vezes levam em consideração o aspecto político e não um aspecto técnico propriamente dito. Então, o CNPCP, embora, né, malgrado todas essas mazelas, eu ainda acredito ser um mecanismo importante de prevenção. O Conselho Penitenciário, e não também por estar na presença da minha presidente, mas é um instrumento muito importante, né? Nós tivemos a oportunidade de ficarmos 3 dias em Brasília, conversando com os componentes e os presidentes de outros conselhos penitenciários e verificamos a disparidade que existe entre os conselhos estaduais. Mas, embora, repito, todas as mazelas e todos os problemas, o Conselho Penitenciário ainda continua sendo um órgão importantíssimo para supervisionar os estabelecimentos prisionais, assim como o próprio serviço penal, o patronato, né, a questão do egresso. Então, o Conselho Penitenciário, e aí vem uma recomendação, deveria ser fortalecido. É muito importante o fortalecimento do Conselho Penitenciário e, principalmente, conferir ao Conselho Penitenciário uma autonomia e uma independência. O Conselho Penitenciário, para que possa cumprir com o seu papel, ele não pode ser vinculado a uma Secretaria de Administração Penitenciária. Fica uma situação quase esquizofrênica de controle, porque é um mecanismo que visa supervisionar, fiscalizar o estabelecimento prisional. E, ao mesmo tempo, o papel da impressora, o estagiário, a gasolina do carro, fica dependendo daquele que nós fiscalizamos. Então, fica uma situação, e eu percebo que a Maíra, eu poderia falar melhor do que ela, essa questão. Eu acho que a desvinculação do Conselho Penitenciário do âmbito da administração penitenciária é uma medida que, além de necessária, é imperiosa, porque não há como fiscalizar com alguma efetividade, uma vez que nós dependemos de quem nós fiscalizamos. Então, fica uma situação muito complicada. E os conselhos da comunidade, por sua vez, também precisam dessa autonomia, né? Nós sugerimos, inclusive, na reforma da LEP, que fosse afastado o juiz da execução como componente obrigatório do conselho. Nós pensamos que o juiz da execução ele tem o dever, sim, de instaurar o conselho da comunidade, mas não de compô-lo. Na verdade, o juiz da execução ele tem que criar o conselho da comunidade e deixar que o conselho da comunidade faça e efetive as suas funções. Agora, não dá para que ele faça parte, tenha assento e presida o conselho. Mais uma vez, nós não teremos a autonomia e a independência necessária para que o conselho da comunidade possa cumprir com as suas funções. Então, foi uma das proposições da Defensoria, exatamente que fique apenas o dever do juiz da execução em instaurar e criar o conselho da comunidade, mas não participar deste conselho. E também é importante ressaltar como boas práticas da questão da prevenção e do combate à tortura, as fiscalizações periódicas. E, principalmente, o que já foi dito aqui na mesa, da comunicação entre esses órgãos. As fiscalizações do Ministério Público que são feitas sistematicamente são muito importantes. As fiscalizações feitas pelo próprio juízo da execução penal são muito importantes. As fiscalizações realizadas pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, pelo Mecanismo Estadual de Combate e Prevenção à Tortura, todas essas fiscalizações, elas dão pelo menos um panorama daquilo que nós estamos lidando, porque muitas vezes existem vários entraves burocráticos que inviabilizam esse tipo de fiscalização e a divulgação dessas informações. Então, eu penso que quanto mais fiscalizar, quanto mais se documentar o que nós encontramos no sistema penitenciário, mais fácil, né, nós não seremos apenas uma voz isolada, aqui, acolá. Nós teríamos vários órgãos, várias pessoas dizendo a mesma coisa. E aí é óbvio que alguém vai parar para perceber e falar assim, espera aí, está todo mundo dizendo isso. Talvez o sistema não seja aquela maravilha, porque, né, que volta e meia nós encontramos aí, nós tivemos já em audiência pública a infelicidade de ouvir do próprio secretário de que nenhuma unidade prisional ostenta o dobro da capacidade, como se o dobro da capacidade fosse alguma coisa normal. Se nós temos uma capacidade é porque, obviamente, houve um estudo prévio técnico que disse que ali só cabe 1.400 pessoas. 2.800 pessoas ali não é razoável. Então,
eu acho que é muito importante esse papel fiscalizatório, não só dos órgãos, mas como dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada. É muito importante que todos conheçam o sistema penitenciário para que todos possam falar, e não apenas um determinado grupo de pessoas, porque aí parece que é uma coisa mais estatal, é uma coisa mais voltada para, de certa forma, condescendente, quando, na verdade, não é. Bem, com relação às recomendações, eu penso que, falando de recomendações, primeiramente, a questão do fortalecimento, na esteira do que eu disse da Lei 12.313, é importante que os outros Estados-membros, principalmente, fortaleçam a Defensoria Pública no âmbito da execução da pena, para que possam... Né, hoje nós temos cerca de 43 defensores públicos no âmbito da execução da pena. Existem estados da federação que não possuem 43 defensores. Né? A Defensoria Pública de São Paulo, por exemplo. São Paulo tem 204 mil presos. É a maior população carcerária do nosso país. A Defensoria Pública de lá não atende na unidade prisional. Ela não fala com o preso, ela não sente o cheiro da cadeia, ela não sabe o que acontece na cadeia. Não dá para ter uma efetividade numa atuação como essa. Mas é culpa deles? Não, é culpa do executivo, que não abre concurso, que, né, inviabiliza. Nós sabemos que tem todo um sucateamento do serviço público em São Paulo, já há 20 anos, e sem entrar em questão política, nós sabemos que lá é muito difícil conseguir instrumentar de maneira eficaz essas instituições. Né? Então, uma primeira recomendação seria a questão do fortalecimento da Defensoria Pública no âmbito da execução da pena. O fortalecimento, como eu disse aqui, dos conselhos penitenciários e dos conselhos da comunidade, para que eles possam cumprir com o seu papel, porque, da forma como hoje é gerido os conselhos penitenciários, dependendo das secretarias, sejam de administração, seja de segurança pública, isso inviabiliza uma fiscalização eficaz, inviabiliza uma ação contundente, porque nós dependemos deles. Então, fica uma questão realmente muito difícil de cumprir com o papel que é ditado pela lei. A mudança de postura do CNPCP, a meu ver, também seria uma recomendação muito importante, porque, como mencionei, o CNPCP vem tendo uma atuação muito tímida, quando ele é o grande conselho que nós temos, é o conselho dos conselhos. Então, o CNPCP ele deveria ter uma atuação menos teórica para ter uma atuação mais prática, visitar os estados, pegar o relatório do CNJ, verificar qual é aquele estado que demonstra uma deficiência maior no sistema penitenciário, fiscalizar as unidades prisionais, ver como é o serviço do patronato, apoio ao egresso, atuar mesmo de forma prática, e não apenas se reunir uma vez por mês em Brasília para ficar discutindo o sexo dos anjos e não ter nenhuma atuação prática. Tem que entrar na cadeia, tem que fiscalizar, tem que conversar com o diretor, tem que receber denúncia, né? Como um conselheiro nosso lá, o Mário, tem que conhecer o chão da cadeia. Você não sabe qual é a cor do chão da cadeia, não adianta querer vir discutir sistema penitenciário, porque não sabe do que está falando da teoria e não fala da prática. Outra coisa que, e aí é uma opinião minha, eu acho que deveríamos ter, principalmente no âmbito do Rio de Janeiro, uma ouvidoria externa do sistema penitenciário. Nós hoje possuímos uma ouvidoria na SEAP, mas uma ouvidoria interna. Então, obviamente, as denúncias elas não ganham o seu destino. Nós não temos uma ouvidoria externa na SEAP. Seria, a meu ver, muito importante que tivéssemos uma ouvidoria externa e que essa ouvidoria externa tivesse legitimidade para representar tanto a Corregedoria da SEAP, como as demais autoridades, ao Ministério Público, ao Procurador-Geral de Justiça. Então, eu penso que uma ouvidoria externa independente da SEAP, né, e eu digo SEAP no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, também seria uma recomendação de grande importância. Foi dito aqui a questão das gravações dos circuitos internos. Eu acho que deveria-se ter uma política no nosso Estado de circuitos internos inteligentes, como já existe, por exemplo, em Bangu 1. Em Bangu 1 existe cerca de 50 câmeras, e as câmeras elas ficam ligadas o dia inteiro. E as imagens elas são insuscetíveis de manipulação. Por quê? Porque a central de captação dessas imagens é externa, ela não fica dentro da unidade. Né? Nós tivemos um caso recentemente que foi na unidade Milton Dias Moreira, em Japeri, onde esse circuito que fica ligado em full time, captou as imagens de tortura que foi praticado contra o interno. E, pasmem, a questão parece que se iniciou a partir de ciúme de um agente penitenciário que namorava com uma outra agente penitenciária que possivelmente teria sido alvo de alguma gracinha dita pelo preso, e aquele preso foi surrado, foi espancado, e aquelas imagens foram
veiculadas na internet, nos noticiários, e hoje existe um processo criminal apurando a responsabilidade desses agentes públicos que espancaram o preso, e todo mundo viu as imagens, são imagens bem fortes. E isso mostra que, se nós tivermos um sistema de gravação inteligente que impossibilite a manipulação, a edição de imagens, isso seja criado um aparato para que possibilite uma central, como é feita, por exemplo, em Bangu 1, que os agentes não têm condição de ter acesso a esse tipo de imagem, né? E, obviamente, se tentarem virar a câmera, pintar a câmera, tampar a câmera, aquilo vai ser registrado e vai ser avisado em tempo real. Então, eu penso também que seria uma recomendação muito importante que, se pensasse, o CIPEM hoje, o CISPEM, o sistema de inteligência da SEAP, se preocupa muito com a monitoração eletrônica, mas esquece da questão dos bloqueadores de celulares, do sistema de gravação interna. Então, eu penso que também seria uma recomendação muito importante a questão do circuito interno de gravação. Bem, para concluir, eu penso que a principal recomendação que poderia ser feita para a prevenção e para o combate à tortura seria, na verdade, uma mudança na postura do Poder Executivo. Eu penso que o Poder Executivo ele negligencia o sistema penitenciário de uma maneira que chega a ser criminosa. E eu digo isso porque, como já foi dito aqui também, a própria definição da prática de tortura, embora tenhamos aí diversas convenções ratificadas pelo Brasil, definições legais, nós sabemos que a tortura ela tem várias formas de se manifestar, né? E quando nós falamos, por exemplo, da superlotação carcerária, a meu ver, essa é uma das piores torturas que podem ser impostas ao preso, né? Nós temos, por exemplo, no regime semiaberto aqui no estado do Rio de Janeiro, uma situação dramática de superlotação. Nós temos unidades que cabem 1.400 presos, que hoje tem 2.500 presos. Nós estamos nos aproximando do verão. Então, essa é uma questão de física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se nós temos 1.400 comarcas, se nós temos 1.400 camas, é impossível, ainda que dormindo em posição de valete, um dormindo olhando para o pé do outro na mesma cama, é impossível que no verão ali não se torne um ambiente infernal, insalubre. O calor em Bangu é desumano. Eles não têm ventiladores para poder dar conta. O ar é super saturado. Quem já fez alguma fiscalização numa unidade em Bangu na época do verão sabe o que eu estou dizendo. É aquele cheiro de roupa que secou ali sem sol, misturado com comida azeda, com cheiro de suor, aquele cheiro já tradicional da cadeia. A situação fica insuportável. E hoje nós temos todas as unidades de regime semiaberto estão superlotadas. Benjamin de Moraes cabe 900, está com 1.600. O Vicente Piragibe cabe 1.400, está com 2.500. Então, é humanamente impossível que se possa pensar num tratamento, né? E aí eu já falo com aspecto, observando o princípio da humanidade das penas. É uma pena totalmente cruel, é um tratamento desumano, é um tratamento degradante. A superlotação é, sim, um meio de tortura e o Estado ele poderia muito bem resolver essa situação. As unidades, o conjunto arquitetônico de uma unidade de semiaberto permite a construção de inúmeros outros pavilhões. Isso está no papel, e aí a gente também tem que fazer a meia-culpa. A SEAP, ela até tenta, mas realmente o orçamento é diminuto. O repasse de verba para a SEAP é muito pequeno. Então, nós que sempre conversamos com o Sauler, conversamos com os outros subsecretários, eles têm projetos, só que não tem dinheiro. O Sauler, por mais de uma vez, me disse, olha, a gente constrói mais 3 pavilhões aí no Vicente Piragibe mole, tem um espaço de sobra, só que não tem dinheiro, doutor. E realmente eles não têm dinheiro. Então, se o Poder Executivo ele passar a ter um cuidado um pouco maior com o sistema penitenciário, eu acho que nós conseguiríamos inibir muitas dessas práticas, que são práticas, sim, de tortura. E falando, para finalizar, a questão do sistema de saúde no âmbito prisional, né? Isso, para mim, hoje vem sendo uma das situações mais dramáticas do sistema prisional, é a questão da saúde no sistema prisional. Nós estamos com um hospital clínico fechado, que era o Hospital de Niterói. O sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro não realiza uma intervenção cirúrgica há 7 anos. Não faz cirurgia no sistema penitenciário. Então, pacientes presos que necessitam de uma intervenção cirúrgica, eles dependem de vaga em hospital público, de viatura para transportá-los e da boa vontade do diretor em conseguir pautá-lo em detrimento de outros que deveriam ir, por exemplo, para audiências. Então, a questão da saúde
ela fica uma situação bastante dramática. Nós temos um hospital, que é o Hamilton Agostinho, e agora com uma UPA, que não temos médico. Lá não se interna mais ninguém. O sujeito é levado para lá, toma um paliativo, toma um analgésico, dão uma injeção no sujeito e devolvem o sujeito para a unidade prisional. Né? O tratamento de tuberculose, que aqui no Rio de Janeiro já chegou a ser referência, hoje está sucateado. O paciente ele recebe o remédio na própria unidade em que ele está acautelado, e ele mesmo tem que se medicar. Muitas vezes ele troca o medicamento, muitas vezes ele não toma o medicamento. Então, o sucateamento da área da saúde no sistema prisional, a meu ver, também é uma grave violação de direitos humanos, uma das facetas da tortura que nós encontramos. E o Hamilton Agostinho, infelizmente, ele não tem condição nenhuma de prestar o atendimento clínico que ele deveria. Nós tínhamos um hospital maravilhoso, que era o de Niterói, ele está fechado, não tem médico, tinha um centro cirúrgico. Fábio Soares Maciel está interditado. Nós temos hoje nós temos quase 35 mil presos no estado do Rio de Janeiro. Nós temos um hospital penal. Recentemente, nós recebemos uma denúncia de uma presa que foi estuprada no Hamilton Agostinho. Nós oficiamos ao Procurador-Geral de Justiça, nós oficiamos à PIP de Bangu, à PIP da capital, ao subsecretário de tratamento, que é o responsável pela pasta de saúde, ao secretário, oficiamos a Deus e o mundo. O delegado, que supostamente lavrou a ocorrência, e até agora não tivemos resposta alguma. Nós visitamos a suposta vítima do estupro, ela demonstrou um total desespero por providências não estarem sendo tomadas, por ela continuar presa, e aquilo que já foi dito aqui na mesa, fica muito difícil de nós responsabilizarmos os autores de tortura, porque, diferentemente do que temos para o cidadão livre, eu não gosto muito dessa expressão, mas muitas vezes a lei se refere a ela, nós não temos um mecanismo análogo, por exemplo, ao que temos no Provita. Nós temos um programa de proteção à testemunha. Agora, que já a duras penas caminha, mas existe. Só que nós não temos nada no sistema prisional. Para que um preso possa denunciar a prática de tortura, ele não tem nenhum tipo de garantia para a própria integridade física, ele vai voltar para a mesma cela, com o mesmo agente, ou então ele vai ser transferido. Só que a denúncia dele já correu todo o sistema. Ele já vai ser recebido com um comitê de boas-vindas na unidade que ele vai ser transferido. Então, enquanto não tivermos um aparato estatal que possa salvaguardar o denunciante, nós continuaríamos tendo essa cifra negra na questão da tortura, porque nós não temos como garantir a integridade física nem psíquica do denunciante. Então, fica uma situação muito difícil. Então, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado pelo convite e gostaria de desejar uma boa tarde a todos. Obrigada, doutor Felipe. Bem, é isso, né? Praticamente seria uma fala do mecanismo também, né? Porque, enfim, são recomendações que ao longo desses 2 anos nós viemos acumulando nos nossos relatórios também, né? E por causa também sempre desse encontro, seja em Bangu ou em algum outro complexo, a gente está sempre se batendo nas visitas, enfim, sempre averiguando as mesmas situações, as recomendações também são muito parecidas, né? E vão também muito nesse sentido. A gente pode falar mais no final sobre mais recomendações. Só para tentar acrescentar, né, a fala de que outros alojamentos poderiam ser construídos, por exemplo, no Vicente Piragibe, eu diria que a gente podia também, né, ter esse apoio, e aí já vou conversando aqui com o doutor Tiago, do Ministério Público e do Judiciário, né, sobre a quantidade de exames criminológicos que são pedidos e que estão aguardando a sua realização para que essas pessoas que estão, por exemplo, no Vicente Piragibe, né, ou no Sá Carvalho, né, também superlotado, os presos estão sempre conversando com a gente e reclamando o tempo que se aguarda por esse exame, né, e já poderiam estar fora, enfim, já poderiam ter progredido no seu regime. Então, só para acrescentar que, para além dessa construção, né, eu acho que se a gente conseguisse que o Ministério Público e o Judiciário observassem com mais atenção um desses elementos, também seria bastante importante para a gente estar tentando aumentar aí o que a gente tem chamado de funil, né?
Recentemente, a gente lançou esse relatório sobre progressão de regime e realmente há um super encarceramento e uma saída mínima, né? Um número mínimo de presos que são liberados em comparação ao número de presos que são encarcerados cotidianamente. Mas, enfim, com essa pequena provocação, eu passo a palavra ao Dr. Tiago. Bom, assim eu já começo pelas perguntas, né? Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa, na pessoa da Renata Lira. Agradecer especialmente ao amigo Taiguara pelo convite que me fez. Certamente não estou aqui em função dos conhecimentos específicos que tenho na área da execução penal. Apesar de eu estudar direito penal, me especializar nessa área, eu não tenho experiência profissional, prática na área de execução. No Ministério Público, para ingresso na carreira do Ministério Público, infelizmente, isso até hoje não é exigido nenhum conhecimento específico na área de direitos humanos, o que confirma a denúncia feita pela Maíra mais cedo. Quer dizer, a questão só não é de ter essa matéria nos bancos escolares, não nas universidades, mas sequer de ser cobrado para ingresso na carreira do Ministério Público, o tema de direitos humanos. Eu já via nos pontos de um concurso, do 30º concurso do Ministério Público, haver 5 pontos cobrando direito penal do inimigo e a referência a direitos humanos ser feita num único ponto em direito constitucional. Quer dizer, a única vez que a expressão foi utilizada. Então a situação ela é muito problemática e eu acho que isso é bastante sintomático. Eu imagino que o convite tenha sido feito porque, na verdade, eu sou titular, assumi recentemente a titularidade de uma promotoria recém-criada. Não existia na nossa estrutura. Em maio, no final de abril, foi criada a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos, na estrutura do Ministério Público. Mesmo antes disso, eu já estava afastado da meu órgão de titularidade, porque eu venho desenvolvendo um trabalho na administração do Ministério Público. Essa promotoria, como todo o sistema prisional, é caótica em função das atribuições a ela conferidas e da própria visão daquilo que se espera que ela faça. Mas ainda assim eu me senti compelido a concorrer a esse órgão, porque ele conjuga tudo que eu tentei fazer ao longo da minha vida institucional, que é de atuar, ora na área penal, pelos meus interesses acadêmicos, ora na área da tutela coletiva, pela convicção que tenho de que se o Ministério Público serve para alguma coisa, isso eu não estou absolutamente convencido, mas se é que isso é verdade, certamente a atuação na área da tutela coletiva é a área mais estratégica. Então, diante da criação desse órgão, eu me senti compelido a concorrer. Não teve muita disputa, não teve tantos interessados assim, pelo menos por parte daqueles mais antigos na carreira. E eu sou hoje titular, mas nunca assumi o órgão. Existe um promotor que vem sendo designado para essa promotoria, já que eu estou afastado, já estava desenvolvendo o trabalho, eu não tinha como interromper isso pelo simples fato de ter sido removido, que é o Dr. Leonardo Canônico Neto, é um ótimo colega e tem dado os primeiros passos na organização dessa promotoria e na definição, dos contornos dela, da forma como ela vai atuar. Então, dado esse lugar de onde eu falo hoje, imagino que seja essa a razão da minha presença aqui, eu queria apresentar essa promotoria assim, em linhas gerais e pontuar algumas atuações que vêm sendo feitas, ainda que tímidas, mas que talvez possam ser relacionadas aí como boas práticas. A promotoria ela tem atribuição para tutela coletiva, especificamente, exclusivamente, do sistema prisional. Isso quer dizer dos direitos de todas as pessoas, direto ou indiretamente, relacionadas, afetadas pelo funcionamento das unidades prisionais ou do sistema prisional como um todo, sejam essas unidades civis ou militares, entendido aí, acho que se dirigem a policiais e bombeiros militares, a presos definitivos ou provisórios,
ao cumprimento de medidas restritivas de direito e, inclusive, os direitos dos egressos, de forma geral. Isso vale para os presos, vale também para o corpo de funcionários, os agentes penitenciários, os profissionais, os visitantes, os filhos de mulheres presas e assim por diante. No entanto, a atuação dessa promotoria está limitada aos fatos que ocorrem ou às unidades sediadas na capital e na cidade de Niterói. Teve uma restrição, porque é uma promotoria única, um único promotor, para atuar numa área delicada, e entendeu-se que exigir desse órgão único uma atuação em todo o Estado o tornaria desde já inviável. Ela não tem atribuição, a promotoria, para cuidar dos interesses individuais ou de casos pontuais ou situações de risco desse ou daquele preso especificamente. Então, a proteção, a tutela, o cuidado que o Ministério Público tem que ter com toda e qualquer pessoa que esteja sob a custódia do Estado, ele vai ser exercido pelas promotorias de execução penal, né, no critério individual. Aquele que acompanha a pena que está sendo cumprida pelo preso deve também se dedicar a garantir a integridade desse preso individualmente considerado. A atuação da promotoria se dá para interferir no funcionamento do sistema como um todo, né, naquelas práticas que atingem a todos os presos indistintamente, ou uma coletividade deles. A promotoria também não tem atribuição para atuar nas áreas, nas políticas públicas relacionadas à saúde e educação. Para essas temáticas já existem promotorias que atendem não exclusivamente a área prisional, mas que têm um recorte preferencial nessa área. A doutora Anabelle faz um trabalho já reconhecido na questão da saúde prisional. A segunda promotoria de educação da capital também tem atribuição hoje específica para atuar na área prisional, e ainda que não de forma exclusiva. Por fim, essa promotoria não tem atuação no que diz respeito à execução das medidas socioeducativas, diferente do que acontece com o mecanismo estadual de prevenção e, de maneira geral, com todos os mecanismos e órgãos que cuidam da defesa dos interesses dos presos, interno e externo, já que há uma semelhança no tratamento que é dado a todos os privados de liberdade, mas no âmbito do Ministério Público foi feito esse recorte para os adultos, num primeiro momento. Me parece que a simples existência desse órgão, por mais esquisita e precário que pode ser todos esses recortes que foram feitos, geográficos e temáticos, já é algo positivo e que poderia ser apontado como uma boa prática para a prevenção à tortura, para já ingressar no tema da nossa fala. Isso vai se comprovar, isso vai ser verdade ou não, em função do trabalho que vier a ser desenvolvido. Quer dizer, essa é uma expectativa, né? É uma aposta, mas já é alguma coisa numa realidade de tantas deficiências. Estamos ainda em um processo de organização. Foi nesse mês de outubro, ainda estamos em outubro, que a promotoria ganhou uma sala, uma sede, um lugar para existir. Antes ela estava num gabinete emprestado, não tinha funcionários, não tinha, quer dizer, todas as dificuldades que existem aí na administração pública. No Ministério Público não é exatamente igual, as estruturas costumam ser boas, mas órgãos novos têm aí um período de luta interna para conseguir se estruturar. Foi nesse mês que a promotoria conseguiu uma sala para ela, uma para a secretaria e alguns funcionários para colaborar. Ainda assim, algumas coisas já foram feitas e eu reputo importantes, ainda que passos pequenos, mas importantes para avançarmos alguma coisa nessa área. Um passo importante foi a inserção no sistema de controle de processos do Ministério Público de uma distinção nos crimes de tortura daqueles que são praticados por agentes públicos e aqueles que são praticados por particulares. Essa distinção não há na estrutura, na árvore de assuntos do próprio CNMP.
Quer dizer, existe aí uma tentativa de padronização de todos os assuntos, de maneira que se possa comparar estatisticamente no futuro quem está atuando, quantos processos existem, quantas denúncias foram oferecidas em relação a cada tipo penal. No CNMP, esse detalhamento parava no crime de tortura. Aqui, por sugestão nossa, no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foi aberta mais, foram ramificados mais alguns pontos e feita a distinção entre tortura praticada por agente público e tortura praticada por particular, para que no futuro possamos efetivamente medir dos crimes de tortura o que significa tortura de verdade, dado o conceito internacionalmente defendido de tortura, né? Então isso é um passo pequeno, tímido, mas que daqui para frente, se o cadastramento for feito de forma correta, vai ser possível levantar quantas são as hipóteses de intervenção do Ministério Público na área penal em crimes de tortura praticados por agentes públicos e quantos se dão por agentes particulares, o que permitirá confirmar muitas hipóteses que a gente trabalha academicamente, mas que às vezes é difícil constatar na prática. Outra providência que está em curso, e ela já começou antes mesmo da promotoria ter uma sede, porque essa era uma preocupação que eu tinha, e apesar de não estar lá, eu tenho mantido contato e uma boa parceria com o promotor que tem sido designado, é de dar alguma utilidade e inteligência às informações colhidas nos relatórios feitos pelos promotores da execução penal, pelos promotores da investigação penal e pelos promotores da auditoria militar. Essa promotoria não é a promotoria que faz as fiscalizações cotidianas, permanentes, mensais nas unidades prisionais, porque é um promotor só. Se ele fizesse isso, ele só faria isso e mais nada, e nem assim daria conta, seria impossível. Então, as promotorias de execução, de investigação e da auditoria militar continuam fiscalizando suas respectivas unidades encarceradoras. O que essa promotoria faz é receber essa informação e dar a ela alguma utilidade, alguma inteligência. Para isso, o que nós estamos desenvolvendo, isso ainda não está acabado, ainda precisamos convencer a administração do Ministério Público de que isso é um trabalho institucional e relevante, a merecer, inclusive, incentivo, com disponibilização de algum funcionário, talvez, só para fazer isso, porque o trabalho é exaustivo, é de consolidar todas essas informações num arquivo único de computador. Então, o que a gente está desenvolvendo é uma planilha gigante, onde a gente decupou todas as informações que constam do relatório padronizado do CNMP, fez um estudo para entender por que aqueles dados são exigidos pelo CNMP, ou seja, cada um dos itens ali previsto, qual é a previsão legal, qual é o dispositivo legal que justifica a sua inserção ali, o que a gente está querendo descobrir de eventual irregularidade ao demandar sobre aquelas coisas, e fazer isso em relação a todas as unidades que estão sob a atribuição dessa promotoria, que é a Rio e Niterói, por enquanto, mas que, se for institucionalizado esse projeto, podia ser estendido para todo o Estado e até para as unidades de cumprimento de medida socioeducativa. Então, com base nesse arquivo, é possível visualizar de uma forma sistemática como está a situação em cada uma das unidades a partir das informações levantadas pelo próprio Ministério Público. Essas informações não são perfeitas. A partir da leitura disso, nós podemos começar a tentar estabelecer um contato maior com os promotores que fazem a fiscalização para melhorar a qualidade dessas informações, mas são dados importantes, são dados oficiais, são dados que são atualizados mensalmente em todo o sistema. Então, dali a gente já pode extrair algumas informações relevantes e que vêm sendo já usadas com alguma parcimônia, mas também estrategicamente pela Promotoria de Tutela Coletiva do Sistema Prisional. Então, ali a gente vê se existe, de fato, superlotação carcerária, em que medida, em relação a cada uma das unidades, e como isso varia ao longo dos meses, né? A questão da insuficiência de agentes penitenciários, eu estou lendo aqui, eu vou ler aqui só os itens que eu, batendo o olho na planilha hoje, eu vi que estavam marcados de vermelho. Quando existe alguma desproporção entre o número e aquilo que a legislação determina, a gente indica que ali há uma inconsistência, uma desconformidade. E ressalta isso. Às vezes você olha para as desconformidades e vê
que ela é uma desconformidade sistêmica, que ela vale para todas as unidades. Eventualmente pode ser pontual, algo que eu possa tratar e resolver junto do próprio diretor da unidade. Então, isso vai pautar também a estratégia a ser seguida. Então, insuficiência de agentes penitenciários é sistemático e contínuo. Desrespeito às normas que determinam o recolhimento em cela individual, no regime fechado, ao número máximo de ocupantes em celas coletivas, no regime semiaberto, ausência de separação de presos em razão da idade, do histórico penal e da gravidade do delito, insuficiência no fornecimento de cama, roupa de cama e banho, insuficiência das instalações sanitárias, vasos, chuveiro, em relação ao número de presos por unidade, irregularidade nos horários das refeições, limitação no serviço público de saúde, basicamente, que é prestado basicamente, segundo o nosso levantamento e olha que eu nunca estive lá, então é até temerário falar essas coisas, é aquele problema que o Felipe colocou, né? Eu não sei a cor do chão do presídio. Mas a gente tem dados, eu estou analisando por enquanto esses, talvez sejam úteis para o Ministério Público e para as outras instituições. Que o serviço público de saúde das unidades é prestado basicamente por auxiliares de enfermagem. Essa é a única categoria que tem um número de servidores compatível com o número de presos, ou seja, o serviço, ele é a medicina dentro das unidades é prestada por auxiliares de enfermagem, os médicos são insuficientes, os odontólogos são insuficientes, os psiquiatras são insuficientes, os psicólogos são insuficientes. Não observância do direito constitucional previsto na Constituição do Estado, a visitação íntima, em muitos casos. Precariedade, de forma geral, das instalações, né, elétrica, hidráulica, falta de limpeza, elevada temperatura das celas, isso está marcado em vermelho lá. Talvez já seja uma... E, em muitos casos, não é só a marcação em vermelho, são dados objetivos. Então, eu sei em que medida isso está em conflito com os parâmetros definidos pela legislação, pode ser a LEP, pode ser os parâmetros definidos pelo CNMP e assim por diante. Eu acho importante, a partir disso, quer dizer, a minha expectativa é que, a partir disso, seja possível traçar uma parceria de que tanto se falou aqui. Acho que uma providência que talvez fosse importante seria contar com a ajuda do próprio comitê estadual, do mecanismo, para pressionar o Ministério Público para tornar esses dados públicos, porque eles são disponibilizados só internamente na intranet. Talvez isso devesse, eu acho veementemente que isso deveria ir para a internet, e todas as organizações e todas as pessoas em geral terem acesso a esses dados produzidos mensalmente pelo Ministério Público. E eu vou começar a correr porque eu já estou atrasado aqui, faltaria uma infinidade de coisas para falar. Mas um caminho inverso também é possível, e eu queria botar a promotoria, apesar de não estar pessoalmente lá, à disposição para colaborar na forma inversa também com esses mecanismos, com o comitê, e principalmente com o mecanismo estadual, foi pelo menos o que me deparei aqui. Eu sou outro entusiasta do trabalho que vem sendo desenvolvido, li o relatório de 2012, recebi agora o de 2013, para mim é uma fonte de dados muito, 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 muito importante, e vi que há recomendação, inclusive, do Subcomitê de Prevenção à Tortura, da ONU, no item 20, de que seja aparelhado melhor o mecanismo estadual. A promotoria tem esse papel, né? Seus mecanismos, o seu poder requisitório, a possibilidade de instaurar procedimentos investigatórios, formalizar taxas, ajuizar ações civis públicas, prestam basicamente ou principalmente para atuar de forma parceira e provocar e cobrar do Estado do Rio de Janeiro, no caso, a ALERJ, que dê ao mecanismo estadual condições suficientes para atuar de forma eficaz. Com relação especificamente, ainda tratando das recomendações do subcomitê, e especificamente no que pertine à área da tortura, eu tentei, assim, a partir dessas recomendações feitas pelo subcomitê, já que eu não tenho essa vivência prática ainda, tentar traçar uma relação de como a nova promotoria poderia colaborar de alguma maneira. Essas recomendações em relação especificamente à tortura foram feitas no item 129 do relatório da visita feita em 2011,
A primeira delas diz que é necessário, com urgência, garantir a realização de uma investigação expedita e imparcial a respeito de todas as reclamações de tortura e tratamento degradante, de acordo com os artigos 12 e 13 da Convenção contra a Tortura. A promotoria pode ajudar, não só fazendo essas investigações, mas tem todas as limitações que todos os outros órgãos têm também, os dados são muitas vezes precários, mas tem também meios de cobrar da Corregedoria, da SEAP, da própria SEAP, que apresente mecanismos eficientes ou efetivos de controle dos casos de tortura noticiados, né? Então há uma forma também de obrigar o próprio Estado a apresentar algum tipo de tratamento a esse tipo, a essas situações que são notórias. Então ele vai ter que pensar em formas e colaborar na instrumentalização, na reunião de dados que permitam uma atuação mais efetiva nessa área. Isso tem a ver com outra reclamação, outra recomendação que diz respeito ao uso de gases irritantes dentro das unidades, feitas também pelo subcomitê. Essa é uma tarefa mais inglória, dado que o uso de gases irritantes agora foi democratizado, né? Ele serve também para quem está fora do sistema penitenciário. Mas o Ministério Público teve já uma atuação, eu queria fazer esse alerta por isso. Ele teve uma atuação importante na Promotoria de Tutela Coletiva da Cidadania em relação à repressão feita pelo município aos camelôs, pela Guarda Municipal, usando armas menos letais. E houve, inclusive, a concessão de uma liminar para proibir esse tipo de atuação. Essa investigação da Promotoria de Tutela Coletiva da Cidadania se baseou basicamente nesse tipo de relatos, nessas denúncias anônimas e algumas não anônimas, mas precárias, com muita dificuldade de apuração e comprovação. Mas a reunião desse número elevado de denúncias o afunilamento, a sistematização delas permitiu demonstrar de forma clara que existia ali, por parte do Estado, uma atuação evidentemente abusiva. E, por conta disso, eu acho que essa estratégia pode também, de alguma medida, por meio da nova promotoria, ser estendida para as hipóteses de tortura dentro do sistema, né, por meio de uma produção de uma inteligência de como isso funciona e de que forma as pessoas que estão na cúpula do poder, dentro da secretaria, se não apresentarem movimentos para coibir isso, podem efetivamente acabar sendo responsabilizadas. Uma outra recomendação é de que é necessário reafirmar inequivocamente a absoluta proibição da tortura e publicamente condenar tal prática, juntamente com um aviso claro de quem quer que cometa tais atos, ou seja, cúmplice dos mesmos, será pessoalmente responsabilizado perante a lei e estará sujeito à persecução criminal e devidas penalidades. Eu acho que a existência da promotoria nova também pode ser uma positiva nesse sentido, né? A identidade de um órgão do Ministério Público que tem principalmente a função de atuar na tutela dos direitos fundamentais dos presos vai necessariamente ter que ser uma voz institucional que se coloca ao lado daqueles que atuam nessa seara e vai ter que mudar o discurso institucional em alguma medida. Talvez esse evento já signifique, de alguma forma, um estreitamento, um direcionamento nesse sentido. Quanto a isso, aliás, a análise assim, preliminar dos procedimentos que a gente recebeu quando a promotoria foi instaurada é bem esclarecedora quanto a isso. Em nenhum dos procedimentos, centenas que recebemos, na descrição do objeto investigado é mencionada a palavra tortura. Nunca é feito isso. Existem vários instaurados para apurar desvio, conduta irregular, agressão, no máximo maus tratos. Tortura, parece que se colocar ali cai o dedo. Ninguém ousou mencionar a palavra tortura, parece que é realmente um tabu e isso tem que ser rompido, porque isso não se dá propriamente à toa. Eu vou passar assim, rapidamente para a questão da superlotação, que parece que é unânime, já é pacífico o entendimento de que a superlotação é, por si só, um tratamento
desumano, equiparável à tortura, e dizer que a promotoria tem essa questão como uma questão estratégica, né? Assim, se coloca a toda evidência. Agora, o enfrentamento dessa questão, na minha opinião, deve se dar com muita cautela, em função até daquilo que disse o Tangerino mais cedo, de que a superlotação não é um dado conjectural, não se dá especificamente por conta da carência de um número de unidades prisionais existentes, é uma escolha política. E se for mantida a estratégia de superencarceramento que a gente vem importando dos Estados Unidos, essa realidade vai persistir ainda se construam mais unidades. Eu tenho até uma dificuldade técnica, que seria de defender a ideia de que, a partir da defesa dos direitos coletivos dos presos, seria possível reivindicar do Estado a constituição dos presídios. Correria o risco de parecer que o preso tem direito subjetivo à prisão, né? Seria uma tremenda contradição. Então, eu imaginei duas estratégias assim, possíveis para abordar essa questão. A primeira não é inovadora, já foi tentado, inclusive, na prática no Brasil. Um juiz mineiro tentou fazer isso. Livingston José Machado foi removido compulsoriamente, acho que já até abandonou a magistratura, quando tentou limitar o ingresso de presos na unidade prisional ao limite máximo de vagas, né? Que nem ônibus, né? Cabem tantos sentados, tantos em pé. E não cabe, não cabe. Eu sei que você tem uma ordem de prisão, mas aqui não cabe. Eu acho que, apesar de toda a retaliação que ele sofreu, tem que se insistir nisso, porque me parece que isso é absolutamente claro, evidente, né? Só pode encarcerar na medida do número de vagas que existem. A parte é mais do que isso, tratamento desumano, tortura, porque é superlotação, e tem que ser interrompido. Se não for interrompido, porque a experiência já disse que não é uma tarefa fácil, uma alternativa, um paliativo, que não impede a insistência naquilo, mas possibilitariam talvez um pedido alternativo, de condenar o Estado a indenizar coletivamente os presos pelos danos que causam, os danos morais, né? Então, cobrar do Estado. Se a pessoa está encarcerada num número acima, e isso é reconhecido, isso é um ato ilícito do Estado que